A paz do Senhor Jesus, um bom dia a todos, queridos irmãos e amigos, que mais uma vez estão conosco aqui para juntos meditarmos um pouco mais na santa e gloriosa palavra do nosso Deus. Desejo que todos estejam bem e que a graça do Senhor Jesus seja abundantemente na vida de cada um de vocês. Hoje nós queremos falar de mais um tema polêmico. Mas que pastor é esse que só fala de coisas polêmicas, né? Eu não estou aqui para criar polêmica, não estou aqui para pôr em dúvida o ministério de ninguém, porque eu também sou um pastor e também carrego sobre mim o peso dessa responsabilidade e que hoje tem sido negligenciada por muitos, né, que recebem o chamado de Deus. Existem também aqueles que se autopromovem. Então, isto é um problema particular de cada um. Como disse, não estou aqui para criticar, somente para falarmos a verdade, que é a santa e gloriosa palavra de Deus, tudo em base ao andamento das coisas, como está acontecendo hoje no mundo cristão, no mundo evangélico, né? A cada dia surge uma nova onda, a cada dia surge uma nova moda, a cada dia surge uma nova doutrina e uma nova heresia. E isso é o pior de todas as coisas. E dessa vez eu quero falar sobre cobertura espiritual. É isso mesmo, cobertura espiritual. Eu quero ler aqui no Salmo 100, no versículo 2. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. O salmista aqui exorta toda a criatura a louvar ao Senhor. Ele não diz aqui, celebrai com júbilo ao Senhor todos os crentes da terra, todos os servos de Deus, todos os membros de várias denominações. Não, ele diz, todos os moradores da terra. Então, aqui nós já vimos o desejo que o salmista tinha de ver toda a terra prostrada aos pés do seu Criador. Mas me chama a atenção, é que ele diz servir, aqui está dando uma ordem, é para servir a Deus com alegria. Servir a quem? A Deus, e não ao homem. E apresentai-vos a Ele, apresentai-vos a Deus. Sabemos que a palavra apresentar tem vários significados, né? No caso aqui de se apresentar a Deus, é de se colocar na presença de Deus, é estar diante de Deus. Mas também significa mostrar, expor, exibir, manifestar. E um significado muito vulgar desta palavra é se aparecer. Infelizmente, muitos não estão entrando nos atos do Senhor, já cantando louvores a Deus no seu íntimo, no seu coração, como o salmista aqui fala, entrai pelos seus atos com hinos. E muitos não estão se apresentando para Deus dentro das igrejas. Muitos estão se apresentando para o seu pastor, para o seu líder. Muitos estão se apresentando para o público, né, espectador. E aqui o salmista exorta, apresentai-vos a Ele. Muitos querem se apresentar para o seu pastor, porque ele tem o seu pastor como a sua cobertura espiritual. Muitos têm até preferência entre pastores, o que já acontecia na igreja de Corinto. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 a 10, nos fala claramente sobre isso. Diz assim, eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais?
Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Fazemos uma menção do versículo 5. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Então havia já essa dissensão na igreja de Corinto, né? Um tinha preferência por Paulo, outro por Apolo. Nos nossos dias não é diferente. As pessoas, ao invés de dizerem, eu sou servo de Jesus Cristo. Não, eu tenho uma cobertura espiritual. Eu estou debaixo da cobertura espiritual de um pastor. E isto é completamente contrário à palavra de Deus, porque esse termo cobertura espiritual não vamos encontrar de maneira nenhuma na Bíblia. Alguns querem usar Hebreus capítulo 13, né, quando diz que obedecer a vossos pastores, né, e usam este versículo para defender que eles são cobertura espiritual e com isso querem tomar as rédeas, tomar a frente de Deus e se impor diante do rebanho. Querem oprimir, querem ditar regras, querem até ameaçar o povo. Quando, na verdade, a nossa cobertura espiritual é o próprio Deus, é o Senhor Jesus e é o Espírito Santo. E os próprios pastores, né, os quais nós devemos obedecer, no versículo 8 diz que eles também carecem das nossas orações. Então nós também seríamos cobertura espiritual desses pastores. Todo crente deve interceder uns pelos outros, cobrir uns aos outros de oração. Mas isso não quer dizer que ele seja sua cobertura espiritual. Leiamos o Salmo 91, versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Então, quando Deus te cobre com as suas asas, Ele está sendo o quê? A sua proteção. Então, Ele é a sua cobertura espiritual. Amém? Olha o que diz 1 Pedro 1, versículo 5. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a ser revelada em Cristo Jesus. E ainda 1 Pedro 5, 6 e 7 diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Os pastores são estabelecidos por Deus, recebem autoridade de Deus para nos ensinar a palavra de Deus, como diz aqui em Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isto não vos seria útil. Então eles usam este versículo para dizerem que são a cobertura espiritual, ao passo que aqui eles vão dar conta das nossas almas para Deus, não pelo fato de serem cobertura, vão dar conta pelo fato dos ensinamentos que vão nos transmitir. E em Mateus 23, 37, Jesus usa os mesmos termos que Deus usou no Salmo 91 em relação a Jerusalém. Vamos ler.
Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Ou seja, ele fala da proteção, ele fala da cobertura espiritual. Então, Deus é a nossa cobertura espiritual, Jesus é a nossa cobertura espiritual e o Espírito Santo também. Olha só, João 16:13. Jesus disse, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Romanos 8, 26 e 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ou seja, a cobertura espiritual também nos fala de guia, e o Espírito Santo é o nosso guia, né? E uma outra coisa muito interessante, é o Espírito Santo quem nos levará ao encontro do Senhor Jesus nos ares, no arrebatamento da igreja. Então, os pastores são revestidos de autoridade, eles têm a autoridade de Deus para pastorear, para ensinar, mas eles não podem usar essa autoridade com desculpa de cobertura espiritual para oprimir o povo, para extorquir dinheiro do povo e para se impor e dominar e até tomar posse das pessoas. Olha o que Pedro fala a esse respeito. 1 Pedro 5, 2 e 3. Leiamos. Diz assim, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então essa é a função do pastor. Podemos ainda ler Colossenses 2, 8 e o versículo 18a. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Olha o que diz 18, a parte A. Ninguém vos domine a seu bel prazer. Então, cobertura espiritual é uma coisa que está completamente fora dos preceitos bíblicos, não tem base bíblica nenhuma para esse tipo de coisa. Porque imagina você, se você se considera debaixo da cobertura espiritual de um pastor que seja corrupto, ladrão, de um pastor que se autodenominou pastor depois de uma rebelião, e a Bíblia diz que rebelião é pior do que o pecado de feitiçaria. Então, quem comete rebelião está cometendo uma coisa pior do que feitiçaria. E quem segue um feiticeiro está seguindo quem? Debaixo de qual cobertura espiritual que essa pessoa vai estar? Não é mesmo? Então, o pastor é alguém que vai dar conta das nossas almas. Eu, como pastor, vou dar conta. Basta ler Apocalipse capítulo 1 e capítulo 2. Vocês vão ver a carta aos anjos das igrejas na Ásia. Como vai ser a cobrança em cima de um pastor. Essa cobrança por parte do Senhor Jesus. Somente pela responsabilidade que eles têm diante de Deus em ensinar a sã doutrina e em conduzir o povo de maneira tal a que eles cheguem a ser perfeitos, a estatura completa de Cristo e nada mais. Ok? Então vamos tomar muito cuidado com essas inovações que têm surgido no meio do povo. É a minha cobertura espiritual. A tua cobertura espiritual é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo.
Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus e que nós possamos, irmãos, estar mesmo atentos quanto a este fato. Amém?